Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para a aula da Escola Dominical e o tema de hoje é extremamente importante. Nós hoje falaremos a respeito de quem é Jesus. Será esse o assunto sobre o qual eu discorrerei hoje à noite. Quem é Jesus? Para o início dessa aula, eu peço que você, por favor, na sua casa, abra a Bíblia, palavra do nosso Deus, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos, no capítulo de número 4, faremos uma leitura aqui a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Hoje leremos vários textos e eu espero que vocês estejam atentos aí para acompanhar, conferir, a fim de que todos nós possamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como os que estavam no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa resposta eu pretendo dar durante essa aula. A pergunta que os discípulos de Jesus fizeram aqui demonstra o quase que completo desconhecimento que aqueles discípulos tinham a respeito de quem era aquele homem que estava caminhando junto com eles. Quem era aquele homem que acabara de fazer um milagre tão expressivo, algo tão magnífico aos olhos deles, de maneira que eles ficaram assombrados e um perguntava ao outro: Quem é ele? Quem é este? Quem é este que tem tanto poder? Até então, os discípulos que andavam com Jesus tinham visto Jesus curar as pessoas, expulsar demônios, manifestar sinais dessa natureza, mas não sinais no sentido de domínio dos elementos naturais, de domínio da natureza. Eles não conheciam o Jesus que tinha poder para parar o sol, o Jesus que tinha poder para acalmar o vento, para mandar o vento se aquietar, para mandar o mar que estava em ondas revoltosas se tornar como que um espelho naquele lago, naquele mar da Galileia. Este homem que estava dentro daquele barco, que caminhava junto com eles, que pregava o reino de Deus e que dizia: o reino de Deus está entre os homens. Esse homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno. Essa pergunta que os discípulos fizeram está amplamente respondida nos Evangelhos, na Bíblia, no Novo Testamento. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus de fato é o teu Deus? Ou é só uma pessoa que você admira? Jesus é o alvo da tua adoração? Ou ele simplesmente é alguém que para você serve a fim de lhe abençoar quando você precisa? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. E é essa pergunta que eu pretendo responder aqui hoje à noite. Só que antes de eu responder essa pergunta a vocês, eu quero iniciar dizendo quem não é Jesus. Jesus não é só Jesus não é um profeta
reencarnado do Antigo Testamento. Essa crença as pessoas da época dele tinham. As pessoas acreditavam na época de Jesus que ele era uma reencarnação de algum dos profetas do Antigo Testamento. Uma reencarnação, por exemplo, do profeta Elias. E Jesus não é uma reencarnação. Inclusive a Bíblia nos assevera não haver essa coisa de reencarnação. Depois da morte, segue-se ao juízo. Jesus não é um profeta, mais um dos profetas de Alá, como o islamismo, por exemplo, prega. Jesus não é um espírito evoluído, como se prega no espiritismo. E afinal de contas, quem é Jesus? Primeiro, Jesus não é quem os homens dizem que ele é. Jesus é quem a Bíblia diz que ele é. E a Bíblia nos assegura que ele é o Filho de Deus. Falar a respeito da humanidade de Jesus aqui, eu julgo desnecessário, tendo em vista que aqueles que argumentavam, ou que ainda insistem em argumentar, a respeito de que o Jesus humano não existiu, essas pessoas que tentam argumentar dessa maneira estão ultrapassadas. Essa discussão não existe mais dentro da alta cultura. Tendo em vista que o volume de textos, as provas na Bíblia e fora dela, historiadores, pessoas que testemunharam a respeito dele, enfim, são infindáveis. As provas de que o Jesus histórico existiu. Então, debater sobre Jesus histórico é um assunto ultrapassado, inclusive nas grandes universidades do mundo. Dessa maneira, eu não pretendo dizer a vocês quem foi o Jesus humano. Eu quero falar sobre quem foi o Deus que esteve entre nós. Porque a resposta para a pergunta quem é Jesus é exatamente esta. Ele é Deus. Se a gente observar nos evangelhos, o evangelho de Marcos nos apresenta Jesus enquanto aquele que havia sido profetizado, prometido no Antigo Testamento. Em vários textos do evangelho de Mateus, ele vai nos mostrando o Antigo Testamento e vai dizendo, olha, assim estava escrito a respeito dele. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que se havia profetizado a respeito dele. Então, Mateus nos apresenta o Jesus que é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Marcos nos apresenta o Jesus que é servo, que está aqui, que serve e que, obviamente, também é ungido de Deus. O Lucas apresenta-nos o Senhor Jesus Cristo como um Salvador divino, mas humano também. Quando a gente vai para o Evangelho de João, João é incrível na sua definição. Ele vai nos mostrar que Jesus é Deus. Olha como João inicia o seu Evangelho. O Evangelho de João, vale salientar, foi um dos últimos textos, um dos últimos livros escritos no Novo Testamento. Tá? Um dos últimos livros escritos no Novo Testamento foi o Evangelho de João. E João escreve para mostrar que, de fato, Jesus Cristo era o Filho de Deus, era Deus entre os homens. João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ainda João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aquele que estava no princípio, aquele que é o Verbo, que estava no princípio com Deus, que, criou todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus e ele passou a habitar entre nós. Ele passou a habitar entre os homens. Jesus Cristo. No Evangelho, do seu Evangelho, João,
em vários momentos nos mostra a deidade de Cristo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 20, versículos de número 30 e 31. Olha o propósito da escritura do Evangelho de João, da escrita do Evangelho de João. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos outros sinais que não estão escritos neste livro, no livro de João, no Evangelho de João. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e ele veio ao mundo para que as pessoas que atentassem para ele, as pessoas que crescem nele por meio disso, tivessem vida a partir dele, a partir do nome dele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante nós entendermos a expressão que o João usa aqui. Quando João afirma ser Jesus, o Filho de Deus. Certamente, se nós observarmos a nossa cultura e a maneira como nós dizemos que somos filhos de Deus, nós não vamos conseguir em absoluto compreender a grandeza da afirmação de João aqui no capítulo 20, no versículo 31, quando diz que Jesus era o Filho de Deus. Quando a gente vai observar o original grego, há duas possibilidades para nós entendermos o significado da expressão filho de. A primeira seria simplesmente ser descendente de alguém. Ser descendente de alguém é ser filho de alguém. A expressão que Jesus usava não era essa, de ser descendente de. A expressão filho de Deus usada por Jesus, usada pelos apóstolos, usada pelos escritores do Novo Testamento, significa da ordem de. Ou seja, quando a gente olha para o Antigo Testamento, e há determinadas expressões do tipo, ele é da ordem dos profetas. Essa expressão significa ele é profeta. Ele é da ordem dos sacerdotes. A expressão significa ele é sacerdote. A expressão filho de significa ele é da ordem de Deus, ou seja, ele é um igual a Deus. Era exatamente por isso que os homens ficavam, na época de Jesus, escandalizados quando ele se dizia filho de Deus. Quando as pessoas asseveravam que ele era o Filho de Deus. Ele era entendido como um blasfemo quando se dizia Filho de Deus. João, ao chamar Jesus de Filho de Deus, está dizendo claramente, ele é Deus. Observe que quando o anjo Gabriel apresentou-se a Maria, e esse texto está escrito, esse versículo especificamente está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, a expressão que o anjo usa ao falar com Maria é, olha, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que será chamado Filho de Deus? Porque ele é Deus entre os homens. Observe que os demônios sabiam muito bem a natureza divina daquele homem que se colocava diante deles. Quando Jesus chegou em Gadara, os demônios que estavam no endemoniado gadareno olharam para ele e perguntaram assim, que temos nós contigo, Filho de Deus? Essa expressão também foi usada quando Jesus fez um questionamento aos seus discípulos.
Quando Jesus perguntou assim, quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos vão dando respostas de naturezas dessa que eu acabo de dizer para vocês. Você é um profeta, dizem que tu és uma reencarnação de Elias, ou que tu és João Batista, que na verdade João Batista não morreu, que João Batista és tu. E Jesus disse assim, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela afirmação que tinha vindo de Deus à boca de Pedro, dizia exatamente da natureza divina de Jesus. Dizia exatamente que ele não era um simples homem. Ele não era mais um judeu comum que estava no meio dos outros judeus. Ele era o Filho de Deus, da mesma essência, da mesma ordem. Ele era Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Esse homem que caminhou durante 33 anos, basicamente, que esteve entre nós, que curou, que ressuscitou mortos, que fez paralítico andar, expulsou demônios, acalmou tempestade, multiplicou pão, morreu, ressuscitou. Esse homem, Jesus Cristo, era o Messias, o prometido no Antigo Testamento, é Deus entre os homens. Isaías profetizou a respeito dele, disse que ele nasceria e que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha a expressão, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus respondeu aos homens quem ele era. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele está dizendo assim, olha, a vida emana de mim. Quando ele disse em João 6, 48. Em João 8, 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Que profeta teria coragem de dizer isso? Que profeta teria legalidade para dizer, eu sou a luz do mundo? Ele não era um simples profeta, ele era Deus entre os homens. Jesus Cristo disse, eu sou a porta das ovelhas, João 10 e 7. Disse ainda, eu sou o bom pastor, João 10 e 11. Disse, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem teria coragem de dizer, olha, o bastião da verdade sou eu, o paradigma da verdade sou eu, tudo que não estiver alinhado comigo é mentira, porque eu sou a verdade. Quem não estiver em mim não tem vida, porque eu sou a vida. Quem não estiver em mim, quem não estiver comigo, não caminha bem, porque eu sou o caminho, está pegando atalho, fora de Cristo. Ele nos forneceu respostas a respeito da sua deidade, a respeito de quem ele era. Nós observamos que Jesus disse várias outras expressões a respeito de quem ele era. Ele é, sem dúvidas, a maior figura de todos os tempos. Por causa dele, a história é dividida em duas. Nós temos as coisas que aconteceram antes e as coisas que aconteceram depois de Cristo. Há um texto aqui no Evangelho de Lucas que eu quero compartilhar com você. Lucas, no capítulo 4, esse texto é maravilhoso. É, na verdade, um intertexto daquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento, em Isaías.
Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus entrou numa sinagoga, havia o costume de se pedir para que alguém lesse as escrituras do Antigo Testamento nas sinagogas na época de Cristo. E ele chegou na sinagoga e a parte que era cabível naquele dia para ler, porque eles liam em sequência, era exatamente essa parte aqui que está escrita no versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Você pode conferir esse texto lá em Isaías, no capítulo 61. E continuando aqui, versículo 20. E cerrando o livro, fechando o livro, tornou a dar ao ministro responsável pela sinagoga. E assentou-se. Quando ele sentou, os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fitos nele. Então, ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Claro, a resposta é simples, sim, era. Era aquele que José havia criado. Mas não era só o filho que José havia criado, como se filho seu fosse de fato. Porque Jesus era filho biológico apenas de Maria. Mas José o criou como seu filho. Este homem não era só o filho de Maria com José e de José. Este homem era Deus entre os homens, que estava ali para fazer tudo isso: evangelizar os pobres, dar cura aos quebrantados de coração, apregoar a liberdade àqueles que estão cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar que o reino de Deus havia chegado. Essa era a missão dele. Para isso, ele estava aqui. E ele cumpriu a sua missão. Jesus é Deus. Sabendo que Jesus é Deus, nós precisamos observar algumas características da deidade nele. Na semana passada, nós estudamos aqui sobre quem é Deus. E eu falei a você que Deus tem os seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis, que são atributos que só Ele tem, porque Ele é Deus. Esses atributos que são incomunicáveis de Deus, que são específicos de Deus, Jesus também tem. Porque Jesus também tem eternidade, é eterno. Jesus também é onipresente, é onisciente, é onipotente. Jesus também é divino, é Deus. Observe que João, capítulo de número 5, versículo 58, o próprio Jesus disse assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão usada aqui é a mesma expressão que foi usada lá em Êxodo, no capítulo 3. Quando Deus conversava com Moisés, e Moisés disse assim: eu vou dizer que quem me enviou a Faraó. Aí Deus disse assim: dize a Faraó que eu sou, me enviou. Jesus está dizendo aqui: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era, eu serei. Não, eu sou. Esse versículo seguinte prova também que Jesus é eterno. Jesus é Deus e é eterno. João, no capítulo 17, versículo 5, abre a sua Bíblia. Esse é fantástico, é maravilhoso. João 17, 5.
E agora, olha o que Jesus está dizendo. Glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa maravilhosa. Jesus falando com o Pai, dizendo assim, glorifica-me tu, ó Pai, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está falando sobre a sua eternidade aqui. Jesus é onipresente. Ele disse em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Como estará? Onipresença. Atributo da divindade. Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estou indo, mas fiquem tranquilos, continuo com vocês. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente aqui onde eu estou fazendo essa gravação. Ele está presente aí onde você está. E Ele está no céu também. Porque Ele é Deus. Nosso Jesus é Deus. A onisciência dele está provada em Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 21, disse, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas diante dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele está dizendo aos seus discípulos, declarando de maneira minuciosa, meticulosa, o que iria acontecer. Porque ele estava diante deles, sabia dos pensamentos dele, mas sabia também das coisas que aconteceriam com ele. E como exatamente essas coisas se dariam. Lucas capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim sobre Jesus, mas ele bem conhecia os seus pensamentos, ou seja, Jesus conhecia os pensamentos dos outros e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. E aí Jesus operou a cura, a maravilha naquele homem, na mão mirrada daquele homem. E Jesus conhecia os pensamentos, as intenções dos corações dos homens que estavam naquele lugar. Jesus é imutável. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eternamente. Jesus é Deus. Muitas pessoas querem tentar negar a deidade de Cristo. Querem tentar negar que Ele é Deus. Mas se você é cristão há algum tempo, você certamente já deve ter tido algumas experiências com o nosso Jesus. Alguma coisa que você pensou, Senhor, seria tão bom se eu ganhasse tal coisa, no outro dia, no mesmo dia, alguém aparece na tua porta. Fulaninha, você não quer isso aqui não, era aquele presente que você tanto queria. Muitas vezes, quando a vida era bem escassa, financeiramente falando, eu desejava me alimentar de alguma coisa que não tinha na minha casa e não havia expectativa de tê-la. E aí eu só pensava, seria tão bom se tivesse aqui tal coisa que eu pudesse comer, um cachorro quente, quem sabe. Às vezes era questão de minutos. Chegava alguém na porta oferecendo exatamente aquilo que eu pensei, que eu não tinha nem coragem de dizer à minha mãe que estava querendo comer aquilo, porque certamente ela ficaria triste por não poder me oferecer. Mas chegava na minha porta. Algumas vezes, você certamente deve ter orado e deve ter dito assim, Senhor, fala comigo, sabe, me dá uma resposta a respeito disso. E Ele usa um dos seus servos para dizer exatamente aquilo que você pensou, as palavras que você disse, da maneira como você falou. Isso não é obra do acaso. Isso
é o poder que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Ele não é um homem simplesmente. Ele é Deus. Ele é Deus que esteve entre os homens e continua entre nós, habitando entre nós. Eu quero recomendar a você 2 textos. O primeiro texto é um vídeo no YouTube intitulado O Incomparável Jesus Cristo, do pastor Rodrigo Silva. O Incomparável Jesus Cristo é um texto maravilhoso. Assista esse vídeo no YouTube que você vai aprender muito a respeito desse Jesus, o qual nós servimos. Indico ainda este livro aqui do D.A. Carson, do Douglas Moo e do Léo Morris, Introdução ao Novo Testamento. É um livro maravilhoso. Falamos muito aqui a respeito do Evangelho de Cristo e de todos os livros do Novo Testamento. Vale a pena essa leitura. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que você a cada dia sinta mais e mais a presença do Deus que estava entre nós e que continua e que continuará para sempre. Que Deus te abençoe.